no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a sua mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Minha saudação, você que está aqui na igreja, você que está em casa nos acompanhando pelas mídias sociais. Primeiramente, eu gostaria de tomar somente esta frase: amor verdadeiro. Queria partilhar um pouquinho isto com vocês, para a gente depois entender todo o tema de hoje. Primeiramente, em quem que nós devemos buscar o fundamento para falar sobre o amor verdadeiro? Até porque a palavra amor, se a gente não tomar cuidado por si só, ela é um pouco vazia. A palavra amor, ou amor verdadeiro, ela precisa ser acompanhada de algo mais concreto. Então, em quem que nós devemos nos espelhar? Para quem que nós devemos olhar
para a gente entender o significado do amor verdadeiro? É lógico, é para Jesus Cristo. E por que em Jesus Cristo nós encontramos o significado do amor verdadeiro? Primeiro, se a gente lembrar da encarnação, sendo de condição divina, deixou a sua condição divina e assumiu a condição humana. Fez isso por quê? Porque amava e ama a humanidade. Um Deus que deixa a sua condição para assumir a nossa condição. Esvaziou-se completamente de si. Amor verdadeiro. Outra coisa do próprio Jesus Cristo. Tem todo o seu apostolado, seu ensinamento, e num determinado momento ele cumpre a vontade do Pai, se entregando, doando a sua vida. É crucificado. E é crucificado por amor. Então o amor verdadeiro, ele tem que ser acompanhado por uma atitude o quê? Uma atitude concreta. O amor verdadeiro não é simplesmente uma palavra, mas é algo que vem acompanhado de uma atitude. Então, se eu quero viver o amor verdadeiro como marido, como esposa, como filho dentro do lar, eu preciso transformar o meu sentimento, e o sentimento que às vezes eu digo, né? Fulano, ciclano, eu te amo, em atitude concreta. E a atitude concreta se dá onde? No esvaziamento. É a experiência de Jesus Cristo. Então, se Deus, na pessoa de Jesus, não se esvaziasse, ele continuaria no seu ser soberano e não assumiria a condição humana. Se ele não se esvaziasse, recusaria a morrer na cruz e não nos traria a salvação por meio da cruz, mas faz a experiência do quê? Do esvaziamento. Então o amor verdadeiro, que é uma atitude, ela necessita de cada um de nós, seja qual membro for da família, o esvaziamento, que pode tomar outras palavras: renúncia, a entrega, o compromisso. Então nós precisamos hoje resgatar nos nossos lares exatamente essa experiência. Qual que é a experiência? Do esvaziamento. É muito comum que a gente tenha nas celebrações do matrimônio, nos momentos em que celebra o matrimônio, aquele grande desejo do casal de fazer o outro feliz. E está certo. Por que eu vou casar? Porque eu quero fazer o outro feliz. Mas essa felicidade, ela brota do nada? Não. Essa felicidade brota do amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro significa o quê? Significa renúncia. Se eu não estiver disposto ou disposta a viver esse esvaziamento, não existe amor verdadeiro. Existe um amor próprio. Aqui está a importância da gente primeiro entender o amor verdadeiro, porque eu não posso simplesmente ter apenas amor próprio. Olha como é que eu coloco a frase. Eu não posso ter somente amor próprio. Não significa que eu preciso também me anular e não ter amor próprio. É claro que eu posso ter amor próprio. É bom, mas eu preciso também pensar que eu não posso viver só para mim.
eu tenho que viver para o outro. Em alguns momentos eu tenho que fazer a experiência do quê? Da renúncia. Se não houver renúncia, não existe amor verdadeiro. Então, acho que primeiramente essa compreensão, que não é uma compreensão racional, né? Aquilo que eu estou falando aqui, que eu estou partilhando com vocês, é bem racional, a gente até entende bem. Eu tenho certeza que aquilo que eu estou falando, todo mundo está processando bem, fala, é isso mesmo, e acredito que todo mundo concorda. Porém, na prática, a gente sabe que é diferente. Só que o amor verdadeiro, e aí eu insisto em dizer, que é prática, não é teoria. Eu vou viver naquelas pequenas coisas do dia a dia. É talvez fazer uma coisa que não me agrada tanto, mas eu não vou fazer por mim, eu vou fazer pelo outro. É o esvaziamento, é a experiência do amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro, o que ele faz? Ele mais ama, ele transborda. Ou seja, não é um amor que é centrado em si mesmo, mas é para o outro. Então, é um amor que ama, e às vezes nem espera ser amado. É um amor que ama, e muitas vezes não espera ser amado. O amor é muito bonito, mas por outro lado, o amor é muito difícil. O amor exige de nós, né, de todos nós, uma experiência de Deus. E essa experiência de Deus, ela tem que ser uma experiência muito pessoal. Eu vou dar o seguinte exemplo para a gente tentar entender um pouco mais. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, assumiu tudo que é nosso menos o pecado. Ótimo. Morreu na cruz por nós, ficou bem claro. Ele quis permanecer conosco, através de uma presença física, uma presença real, a Eucaristia. Nós cremos que, toda vez que nós celebramos a Eucaristia, adoramos Jesus na Eucaristia, nós estamos diante do amor verdadeiro. Olhamos para as hóstias consagradas, e nós sabemos que ali existe uma presença real. E essa presença real mostra o quê? O amor verdadeiro que Deus tem por nós. E como é que é esse amor verdadeiro que Deus tem por nós? Olha, eu não fiquei em mim mesmo. Eu não me fechei. Mas o que eu fiz? Eu me abri à humanidade. É isso que Deus faz na Eucaristia. Nada para si, mas tudo para a humanidade. Então a gente poderia dizer que o amor dói. Sim, o amor dói. O amor é difícil. Se eu dissesse para vocês, ou se a gente olhasse para alguém, ou lesse alguma coisa sobre o amor, mas no sentido até mesmo de uma certa fantasia de que tudo é perfeito, não é o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor exige da nossa parte um esforço. Só que é um esforço que tem também o quê? Que tem frutos. O amor verdadeiro sempre vai apresentar para nós frutos. Aqui a importância de se viver um amor verdadeiro. Eu vou tomar a liturgia da palavra para a gente entender como é que esse amor verdadeiro produz frutos. A gente olha para a palavra e depois aplica a nossa própria vida. Se nós tomarmos o livro de Josué, qual que é a experiência que nós temos ali? Continuidade. Continuidade que começou em quem? Continuidade que começou em Moisés. Tudo o que Moisés fez, depois ele passa e Josué vai fazer a mesma experiência. Uma experiência o quê? Positiva. Moisés, todos nós conhecemos pelo menos um pouquinho,
é o homem que se doa por amor, faz tudo por amor, e tudo que ele fez produziu frutos na vida do povo de Israel. Josué dá esta continuidade. Olha bem para as nossas famílias. Se queremos que as nossas famílias dê continuidade de frutos bons, eu preciso plantar aqui amor verdadeiro. Se a minha vida não for uma vida de amor verdadeiro, depois os filhos têm as dificuldades, os netos, e assim por diante. Presta bem atenção nisso. Você não pode pensar só você enquanto casal. Você tem que pensar em você, mas também na futura geração sua, os seus filhos, os seus netos. Eles vão olhar e eles vão produzir frutos a partir daquilo que você viveu ou como você viveu. Olhem para o Evangelho, história bonita. A história bonita de Deus que fez o quê? Olha, eu perdoei, mas de repente tem uma pessoa que é perdoada por Deus, mas ao mesmo tempo não é capaz de retribuir este perdão. E aqui eu acredito que vale a pena a gente pensar assim: existe um casal perfeito? Não, não existe. Existe o casal que vai se santificando e vai se santificando com grande sacrifício. É sacrifício do marido, é sacrifício da esposa, é sacrifício dos filhos. É através desse sacrifício que vão se santificando. É através do perdão. E do perdão quantas vezes for preciso, né? Quantas vezes devo perdoar? Jesus vai responder: sempre. Não tem outro jeito. E por que será que Jesus usa dessa pedagogia de dizer que precisa perdoar sempre? Jesus é aquele que é o mestre, é o doutor, é o conhecedor pleno de quem? Do ser humano. O ser humano que acerta aqui, erra ali e às vezes volta a errar. E por isso a necessidade de fazer o quê? De perdoar. É claro que nós não estamos falando de um perdão que passa a mão na cabeça, de um perdão que aceita tudo, nós não estamos falando disso. Mas nós estamos falando de um perdão que faz o quê? Ajuda a crescer, ajuda a amadurecer. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Mas vai, e não peques mais. Ou seja, é um perdão que ajuda a crescer, é um perdão que ajuda a amadurecer. Temos muito a caminhar? Temos. Nós vamos partir deste mundo e outras gerações vão dar continuidade ao que fazemos. Mas é preciso plantar o amor verdadeiro. Porque plantando o amor verdadeiro, nós vamos depois colher amor verdadeiro. Eu creio que nós não podemos desistir, desanimar. Vivemos um momento difícil, né? Ainda de pandemia, de medo, de insegurança. Então nós olhamos para a realidade do mundo, não é só uma realidade nossa, e a gente sente assim meio que impotente. Mas o amor é impotente. É muito bonito. O amor é tão impotente que ele morre na cruz. Revela uma fraqueza enorme para a humanidade, mas a fraqueza se torna muito forte no dia da ressurreição. Olha para vocês verem que coisa bonita. A fraqueza, ela se torna extremamente forte. Da cruz à ressurreição. Então a ressurreição é o novo dia, é a nova esperança. É isso que nós precisamos olhar. Papa Francisco tem insistido para nós cristãos católicos, que a gente olhe o mundo com o olhar do domingo da ressurreição. Então não vamos desanimar. Você que está aqui ou em casa, não pode desanimar diante da sua família, diante das suas dificuldades, mas tem que ter um olhar de fé. Ou seja,
é olhar lá na frente, saber aonde eu tenho que chegar, e aqui eu já vou vivendo de maneira antecipada aonde eu quero chegar. Isso é esperança. Nós precisamos viver essa esperança. Que Deus abençoe cada um de vocês, dê força e coragem, ânimo principalmente na Eucaristia, ou por meio da Eucaristia, tenha todo esse ânimo para viver a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tem uma oração que nós queremos fazer todos juntos, vamos ficar de pé e façamos essa oração projetada agora e todos juntos com bastante fé e confiança. Rezemos. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria, José, ouvi-nos e acolhei.